ao deputado Paulo Bilinski, autor do requerimento 219 de 2023 da Comissão de Educação, por 5 minutos. O deputado somará o tempo de liderança por mais 3 minutos. Com a palavra, deputado. Serão 8 minutos, então. Muito obrigado, senhora presidente. Ministro, como ex-aluno do Colégio Militar de Curitiba, eu deixo aqui o meu repúdio à decisão de Vossa Excelência de encerrar o PECIM, o Programa das Escolas Cívico-Militares. Graças a Deus, diversos governadores continuaram investindo na qualidade e na segurança que as escolas cívico-militares proporcionam para os alunos do Brasil. Nós temos conhecimento de que o programa das escolas cívico-militares foi muito bem sucedido durante o governo do nosso presidente Bolsonaro. E ele foi extinto durante, na verdade, bem no início do governo Lula. Antes do final do governo Bolsonaro, eu tive a oportunidade de visitar o PECIM, conhecer os resultados. Eu estive no Ministério da Educação. E lá estavam os líderes do PECIM certos de que Vossa Excelência iria extinguir o programa. Então eu gostaria de saber do senhor se existe alguma justificativa técnica, e não exclusivamente política, que aponte de alguma forma que as escolas cívico-militares não são tudo aquilo que elas demonstraram ser. Então, eu gostaria do senhor de uma resposta técnica. Politicamente, nós entendemos, mas eu quero uma resposta técnica. Segundo ponto, ministro. Eu sou membro da Comissão de Educação, tenho acompanhado todas as reuniões. Durante elas, sempre trago à discussão a questão da segurança nas escolas. Nós tivemos diversos ataques que foram perpetrados por criminosos, crianças foram vitimadas, professores que foram vitimados, e por diversas vezes eu questionei tanto o Ministério da Justiça quanto o Ministério da Educação sobre quais medidas foram efetivamente tomadas por Vossa Excelência para promover a segurança nas escolas. E aqui a gente está falando de segurança real, ministro. Coisas que tenham a capacidade de impedir que as crianças sejam mortas, e não políticas vazias, meramente partidárias. Então essa é a minha segunda pergunta. Minha terceira pergunta é a seguinte. Decisões do Ministério da Economia e da própria Justiça Federal declararam que uma gratificação paga pelo INEP, a GEEC, gratificação por encargo de curso ou concurso, foi paga indevidamente aos servidores do INEP, em certas situações por determinado período. O governo Bolsonaro parou o pagamento e determinou a devolução do dinheiro recebido, equivocadamente, pelos funcionários. São mais de 10 milhões de reais pagos indevidamente e que certamente fazem falta para um ministério que possui cortes de quase 200 milhões de reais e para um país com a educação sucateada após décadas de gestão petista da educação. Ministro, de forma bem objetiva, a GEEC ainda está sendo paga pelo INEP de maneira indevida? Segundo questionamento, os valores já foram devolvidos? Sim ou não? Se não, existe uma previsão? Minha terceira pergunta diz respeito ao Enem. Senhor ministro, além de delegado de polícia, eu sou professor. Todo professor compreende que a construção do conhecimento e, portanto, a educação, ela depende do reconhecimento de significado de certo e errado. É absolutamente impossível conhecer se não é possível dizer se aquilo é certo ou errado. Nesse sentido, eu gostaria da opinião de Vossa Excelência sobre a questão de número 89, que consta na última prova do Enem. Recebi essa questão aqui de diversos alunos, senhor ministro. Sei que não é a sua competência escolher as questões, mas acredito que é vossa competência conhecer o conteúdo delas. A questão diz o seguinte: no Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, entre parênteses, de forma explicativa, bens comuns. Senhor ministro, o senhor é formado em Direito, salvo engano, não? Bom,
Vou lhe esclarecer. A classificação dos bens, de acordo com o direito civil, não contém, de forma nenhuma, águas, sementes, minerais ou terras como bens comuns. Portanto, senhor ministro, a questão está errada. Essa classificação não existe, por uma questão técnica óbvia. O senhor quer falar alguma coisa, deputado? O senhor está me interrompendo. Deputado Paulo Bilinski, eu peço que se dirija a esta presidência e eu coloco ordem no recinto. Muito obrigado, presidente. Tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Senhor ministro, não existe chuva de veneno. Isso é impossível. Chuva é uma precipitação de água da atmosfera. A questão, ela tem como certa a seguinte alternativa. Os elementos descritos no texto, a respeito da territorialização da produção, demonstram que há 1. Letra A. Cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Eu sei que Vossa Excelência vai dizer que a questão tem que ser marcada de acordo com o texto, mas é o seguinte, a questão está errada. Quando a questão fala que ocorre um cerco aos camponeses, inviabilizando manutenção da vida, ela está dizendo que o agronegócio é genocida, o que é errado, tecnicamente incorreto. Então, como eu perguntei ao diretor do INEP, quando esteve aqui conosco, questiono Vossa Excelência. Para encerrar, presidente, o senhor vai determinar a anulação de uma questão que está errada, em desacordo com todos os conceitos, já conhecidos por todos os seres humanos que estudaram. Obrigada, que está errada. Obrigada, deputado. Eu vou passar a palavra agora ao ministro por 5 minutos para a sua resposta. Só os requerentes. Bom, primeiro agradecer ao deputado e vou iniciar aqui. Eu já havia participado da Comissão de Educação, onde você tinha feito essa pergunta do PECIM. Primeiro vou justificar que, primeiro por uma questão de conflito normativo. Diferentemente da lei de tempo integral que foi aprovada para esta Casa, esse programa foi criado por decreto. A Casa tentou votar um programa que foi dado inconstitucional, parecer desta Casa, e que houve uma orientação por parte, aí estou dando a decisão técnica, porque eu sempre tomei decisões ao longo da minha vida pública, respeitando as diferenças e do ponto de vista técnico. Educação é coisa séria. Então, primeiro eu quero dizer que a decisão do Ministério foi decisão técnica, orientada, inclusive, porque não está previsto na LDO, nem está previsto no Plano Nacional de Educação, nem está previsto no Ministério da Defesa, na LDB, aliás, na LDB. Portanto, LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Então, segundo, não é verdade, deputado, que os resultados, não há nem possibilidade, não tem nem estudo que mostrou os resultados da implementação dessa política, porque nem deu tempo. Você não pode confundir a escola cívico-militar com a escola militar. A escola militar está prevista na legislação estadual. Eu, por exemplo, como governador, ampliei as escolas militares do Ceará. Mas esse é um modelo diferente e que não está previsto legalmente. Portanto, e outra coisa, a adesão dessa política, deputado, você sabe quanto dos recursos do PECIM foi gasto pelos estados? 0,24%. Então, a adesão foi pequena diante de uma política. E se o governo queria fazer essa política uma política robusta, por que não aprovou uma lei aqui no Congresso Nacional? Então, essa foi a decisão em relação a isso, dialogado com os estados. Aliás, nós substituímos isso por uma escola de tempo integral, onde todos podem... E o Estado tem autonomia para tomar a decisão dele. Então, essas são as minhas justificativas em relação a esse tema. Bom, em relação à segurança escolar, apesar de não estar na pauta dos temas aqui do requerimento, mas eu quero dizer que, de imediato, porque esse problema da segurança escolar não foi esse ano, não, gente. Não é de agora, não. É um problema que vem ao longo dos anos. É só pegar os números e os dados anteriores. E o presidente Lula tomou imediatamente a decisão, convocou os governadores, porque lembrem-se que nós vivemos numa federação, que é preciso construir política com a parceria dos estados e municípios que estão lá na ponta, que são eles que executam a política nas escolas públicas municipais. Então, a primeira coisa que o presidente foi convidou os governadores, convidou representantes dos prefeitos, do Poder Legislativo, presidente do Senado, presidente da Câmara, convocou o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, para que juntos a gente construa ações importantes. E eu vou dizer qual é o mais importante disso, que foi uma ação efetiva feita por esse governo. Foi o combate às fake news e às plataformas digitais que estimularam a violência nesse país. Pessoas foram presas. São jovens estimulando o armamento, são jovens estimulando matar as pessoas nas redes sociais, e as plataformas digitais precisam ser responsabilizadas. Está aqui no Congresso Nacional uma lei para ser aprovada, a regulamentação
do uso das plataformas digitais precisa ser regulamentado, e não é só aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro. Veja aí os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. É quem mais mata, quem mais tem problema de violência nas escolas é os Estados Unidos. Então, isso é um problema complexo, tem que olhar para a questão das plataformas digitais. Várias pessoas foram presas ao longo desse período, fruto de uma ação articulada do Ministério da Justiça com os estados. Nós repassamos, meu caro deputado, 3 bilhões de reais para os municípios e estados, liberamos, para que eles pudessem investir em infraestrutura necessária, permitir, porque nem podia usar esse dinheiro do PDD para isso. Nós mudamos a resolução do FNDE para permitir que os estados e municípios, as escolas, pudessem investir nisso. Estamos construindo ações de formação, criamos um grupo de trabalho para construir uma política nacional, que inclusive foi aprovada aqui no Congresso Nacional. Portanto, essas ações... E vou falar que já está nos 5 minutos, já? Bom, e vou falar aqui do Enem. Quero dizer que o Enem não há menor interferência do Ministério da Educação ou deste governo nas provas do Enem. Aliás, deputado, a comissão que elaborou essa prova foi a comissão do seu governo. Os professores foram selecionados em 2020, os itens foram criados em 2021. Portanto, foi o seu governo que elaborou essas questões. E não há possibilidade, enquanto eu for ministro dessa educação, ter qualquer interferência. Obrigada, ministro. Deixa eu explicar uma coisa. Eu vou precisar ser um pouco... Pode terminar. Não. Ele vai encerrar a frase, obviamente, mas eu só quero explicar. Ele vai encerrar a frase, como eu permiti ao deputado e ao ministro anteriormente. Mas eu gostaria de pedir a compreensão dos colegas. Todos querem falar. Se nós formos extrapolando o tema, o ministro pretende sair às 14 horas, pode passar um pouquinho, que a ministra Marina não virá à tarde, mas todos vão querer que a audiência alguma hora se encerre. Então, o meu objetivo e do presidente da comissão é que o máximo dos inscritos possa falar. Então, ministro, para concluir a sua frase... Já está concluído? Muito obrigada. Mas se eu não interrompo, não acaba. Passou 16 segundos. Mas se eu não sou estrita com o tempo, não acaba. Bom, depois ele responde outra. Eu vou passar primeiro ao outro requerimento. Eu falo para mim. Sim, pois não, tem a réplica. 1 minuto de réplica, 1 de tréplica. Aperta de novo. Agora sim. Ministro, o senhor não respondeu à pergunta sobre a gratificação. Não deu tempo. Reitero a Vossa Excelência, o senhor tem que administrar o seu tempo, ministro. O senhor tem vários assessores. Trouxe aqui 1 milhão de pessoas. Assessores auxiliam o ministro para ele conseguir responder as perguntas. Tudo bem, vamos lá, fica quieto. São 10 milhões de reais. Fica quieto. Deputado Bilinski, mais uma vez, eu vou pedir... Estou querendo perturbar minha pergunta a Vossa aqui. Excelência, para o tempo dele 1 minuto, eu vou pedir novamente aos colegas compreensão. Não vamos interferir enquanto o colega estiver falando, senão não vai dar certo. Deputado Bilinski. Vamos lá. Eu peço, então, que o senhor responda ao questionamento sobre a gratificação por encargo de curso ou concurso, que está sendo cobrado um valor de 10 milhões de reais, não pode ser deixado de lado. E também eu queria que o senhor se pronunciasse sobre a anulação da questão errada. Eu entendo que a questão foi formulada pela comissão do último governo, mas o senhor tem que anular uma questão que está obviamente errada. A gente tem que ter lastro na estrutura da realidade, a gente tem que ter honestidade intelectual. Esse é o Ministério da Educação. A educação tem que ser correta, senão não vale nada. Obrigado. Ministro, 1 minuto para a sua tréplica. Alô. Bom, primeiro dizer, deputado, que essa gratificação não está mais sendo paga e que o processo de devolução está na Procuradoria, porque isso tem um trâmite para devolução. Então, fique certo que qualquer pagamento indevido será devolvido aos cofres públicos desse país. Bom, acho que eu respondi. Acho que eu já falei do Enem, houve uma questão anulada porque já tinha sido, o item já tinha saído numa prova anterior, por isso que ela foi anulada. Foi justificativo. Eu já respondi sobre isso. Obrigada. Eu vou passar agora a... E só, ainda tenho 25 segundos, mas quero dizer, deputado, que o governo, eu não gosto de falar do passado, mas o governo passado, do ano passado, cancelou do Ministério 2 bilhões e 180 milhões de reais. 2 bilhões e 180 milhões de reais, só para os senhores terem conhecimento. Minha tréplica, presidente. Não, já foi. Réplica e tréplica é do ministro. Eu vou passar agora a palavra ao deputado Moses, presidente da Comissão de Educação,